Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 10 coisas para saber antes de ir para Bali. Eu fiquei 2 meses já lá entre Bali e as ilhas que tem próximas, então eu vou conseguir te ajudar caso você esteja pensando em ir para lá. Então vou começar aqui com o número 1. Número 1 é sobre visto e imigração, e normalmente como turista a gente vai fazer o visto de 30 dias normal, que é o Visa on Arrival, o EVOA, que ele vale por 30 dias e permite mais 30 dias de extensão. Para fazer ele, você pode fazer online ou pode fazer quando chega no aeroporto. A diferença é que se você faz online, ele permite que você faça a extensão depois online também. E se você fizer direto no aeroporto, você vai precisar fazer com uma agência lá em Bali presencialmente. Então, isso vai atrapalhar um pouco, vai deixar um pouco mais chato esse processo se você fizer no aeroporto. E também o custo dele é de mais ou menos $30 cada uma das extensões. Você paga $30 e daí se você quiser estender para mais 30 dias, são mais $30. Aí esse é o limite depois dessa segunda extensão, né? Essa primeira extensão, no caso, depois de 2 meses, aí você precisa sair do país para voltar de novo, caso você queira ficar mais tempo. Então, para esse caso, eu recomendo fazer o visto online, que facilita nessa hora de fazer a extensão, se você pretende, e também no aeroporto economiza tempo ali, já tem tudo pronto, já está tudo online, é só mostrar lá na hora da imigração, fica mais fácil. Número 2 aqui é como se locomover por Bali. Em Bali não existe transporte público, então ou você vai ter uma moto, que é o meio de transporte mais comum lá, ou você pode utilizar os aplicativos lá, o Grab ou o Gojek, que seria o equivalente ao Uber no Brasil, e também nesses aplicativos está incluso outros serviços, como se fosse equivalente ao iFood, serviços assim, que é tudo incluso no mesmo app. Então você vai usar demais o aplicativo, ou senão você vai alugar uma moto. Então, como eu falei, a forma de transporte mais comum em Bali é a moto, então eu recomendo utilizar a moto, é muito mais fácil, te deixa muito mais livre para ir para onde você quiser. Mas se você nunca dirigiu uma moto, eu não recomendo começar por Bali, porque o trânsito lá é muito doido, vai ter moto para cima e para baixo, é o lugar com o trânsito mais doido que eu já vi até hoje, acho que foi lá. E para alugar uma moto, caso você pretenda, é bem simples também, mais simples do que na Tailândia. Eu fiz o vídeo lá da Tailândia com tudo que você precisa saber também. E não precisa nem da carteira do motorista, nem nada, é só fazer, às vezes alguém vai pedir um depósito, enfim, depende da loja. E eu recomendo também olhar os reviews no Google Maps ali, antes de escolher uma loja para alugar. E também quando alugar a moto, faz um vídeo de como tá a moto para quando devolver não ter problema. E para se locomover de Bali para as outras ilhas, você pode utilizar o aplicativo do 12go.asia, que é muito utilizado para compra de passagens ali de ônibus, van, barco e trem aqui na Ásia, ou também vai ter muitas barraquinhas nas ruas ali de Bali, que eu comprei quando eu estava lá por uma dessas barraquinhas, que é bem fácil também, vai ter em todas as ruas. Aí você compra, eles vão te buscar lá no seu hotel e vai te deixar no destino combinado de forma bem fácil. E também quando você chegar no aeroporto de Denpasar, que é o único aeroporto lá que tem em Bali, provavelmente você vai chegar pelo aeroporto, você pode utilizar o Grab ou o Gojek, como eu tinha falado ali, ou também você pode utilizar alguns contatos de drivers ali, motoristas privados, que eu acho mais fácil para quando você chega no aeroporto, porque às vezes o aeroporto está bem cheio. Então, se você quiser o contato desse motorista, é só me chamar lá no meu Instagram que eu posso te passar. Número 3 aqui é sobre a comida da Indonésia, e basicamente lá em Bali só tem 2 pratos assim que são comidas locais, que é o nasi goreng e o mee goreng, que é basicamente a diferença é que um é com arroz e o outro é com noodles frito, né? E é bem diferente da Tailândia, onde tem bem mais opções de pratos, mas eu gostei da comida da Indonésia, ela é um pouco menos temperada também do que na Tailândia. Na Tailândia você sente ali que tem muitos temperos, tem muito mais pimenta também, eu senti aqui na Tailândia. Eu tô aqui na Tailândia agora gravando esse vídeo, e eu gostei então da comida da Indonésia, só a única questão é que tem poucas opções, então você acaba enjoando sempre comendo a mesma coisa. E também tem outra sobremesa deles, que agora não lembro o nome, que é um negócio verde, tipo uma panqueca verde enrolada com coco, que é muito boa. Então eu recomendo essa também quando você estiver lá. E na Indonésia os restaurantes são chamados de warungs, então você vai ver warung para todo lado, que é como é chamado esses restaurantes locais ali, que tem em todo lugar, você vai ver em todo lugar ali quando você estiver em Bali e nos outros lugares aí da Indonésia. E em Bali também tem vários cafés legais para tirar foto, ou a galera tira foto para o Instagram, que tem arquitetura legal, é diferente para os campos de arroz, então tem vários lugares legais ali para visitar em Bali. Esses lugares geralmente são mais western, mas tem alguns que são assim, nos campos de arroz, que são restaurantes mais locais também. Então eu vou colocar aqui uma lista de alguns lugares que eu gostei. A maioria deles foi em Ubud, que foi os lugares que eu fui mais nesses cafés, onde tem a vista ali dos campos de arroz, e, enfim. Eu vou colocar aqui uma lista se você quiser, mas tem vários lá em Bali e também em outras ilhas. Número 4 aqui é sobre hospedagem, e basicamente eu utilizo muito o Booking ou o Airbnb, assim como em todos os lugares que eu vou. É basicamente o que eu mais utilizo, o Booking ou o Airbnb, e caso eu não encontre muitas opções nessas duas plataformas, aí eu tento ver no Agoda e no
Hostel World. E outra coisa de Bali é que tem alguns lugares que não estão em nenhuma plataforma, então você acaba descobrindo só que existe lá quando você chega. Uma outra brasileira que eu conheci que estava lá em Ubud também acabou encontrando um lugar bem legal, que ela acabou descobrindo andando na rua, que só tinha lá e a única forma de saber que existia era caminhando e vendo tipo uma placa na rua que tinha essa hospedagem. Então isso acontece também em Bali. E nesses casos não tem muito uma dica para dar sobre isso, porque basicamente você vai encontrar na rua. E outra opção para encontrar hospedagem lá em Bali é utilizando o grupo de Facebook. É bem comum as pessoas utilizarem esses grupos de Facebook, todos eles estão em inglês. E você utiliza eles geralmente para uma hospedagem de tempo maior, alguns meses que você vai ficar lá. Para hospedagem de poucos dias, então não compensa ali esse grupo do Facebook, mas se você pretende ficar um tempo mais longo em Bali, eu recomendo utilizar então esses grupos aí do Facebook para encontrar a hospedagem. Número 5 então é sobre quando ir para Bali. Basicamente Bali tem duas estações, que é a estação seca e a estação de chuva, e a melhor estação para ir, a melhor época para ir é entre abril e outubro, que é a estação de seca, e as chuvas começam ali de novembro até março e abril, mais ou menos por esse período. Eu fiquei lá entre os meses de julho e agosto, então foi 2 meses de sol, eu não lembro de ter nenhum dia que teve chuva, e também eu já escutei o pessoal que foi nessa época de chuva e também falaram que não é tão ruim assim. Às vezes fica mais nublado do que na outra temporada, que o céu tá sempre azul, mas não chove tanto assim. Não é chuva sem parar durante todo esse período aí de chuvas que tem em Bali. Número 6 é sobre o dinheiro, como sacar, e a moeda da Indonésia, então é a rúpia indonésia, e a escala ali do dinheiro deles é sempre 1 milhão, então a maior nota deles é, se não me engano, é 100 mil rúpias, que seria o equivalente a uns 30 reais. Então quando você sacar, sempre vai vir uma ação de dinheiro, e lá na Indonésia eles utilizam muito dinheiro em papel, mas se você for em lugares maiores, por exemplo, mercados maiores, restaurantes e lojas maiores, eles vão provavelmente aceitar cartão. Mas se você for em lugares locais, por exemplo, os warungs ali, que são os restaurantes locais, e lojinhas de rua, por exemplo, vai ser em dinheiro em papel. E para sacar, a melhor forma que tem é utilizando o caixa eletrônico, que é muito simples e fácil também. E eu recomendo utilizar também o cartão da Wise, que é um cartão multimoeda, e evita aí você ter várias taxas, por exemplo, IOF e outras taxas que você teria se tivesse um cartão brasileiro normal. E outro cartão que eu não utilizo, mas o pessoal recomenda também, é o cartão da Nomad, que não é multimoeda, mas é um cartão em dólar, que já é muito melhor também. O número 7 é sobre o chip de celular. Para você utilizar a internet, então eu recomendo que você coloque um chip local quando estiver lá na Indonésia. Eu utilizei da marca Telkomsel, que é uma marca que funciona muito bem, mas eu acredito que as outras também funcionem bem. E lá a internet ela funciona muito bem, mas ela não é tão boa, eu não achei tão boa como na Tailândia, e eu achei um pouco mais caro que na Tailândia, e também ela não é ilimitada igual aqui na Tailândia. Eu não lembro exatamente quanto foi, mas foi por volta de 50 reais, eu acho, para 30 dias com os 20 GB de internet. A única coisa que deu um problema foi quando eu fui recarregar, que eu tive que trocar por um novo chip de novo, porque aquele lá não estava aceitando nova recarga. Aí eu fui numa barraquinha lá na rua que tinha, e um balinês falou que era um chip de turista e que não dava para recarregar. Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas aí eu tive que trocar o chip por um outro. Foi esse o único problema, mas de resto funcionou muito bem, o sinal funcionava bem, não tive nenhum outro problema com relação a isso. E você pode colocar o chip direto quando chega no aeroporto. É a primeira coisa que você vai ver ali quando você desembarcar no aeroporto, vai ter as mesinhas ali com o pessoal vendendo, ou você pode também colocar quando estiver lá no centro da cidade onde você estiver hospedado. Mas eu acredito que no aeroporto é um pouquinho mais caro do que se for colocar direto na cidade. Número 8 aqui é sobre os balineses. Então, para mim, os balineses, junto com os tailandeses, são as pessoas mais legais aí que eu já conheci. Os caras estão sempre sorrindo. Todo lugar que você vai, eles vão tentar te ajudar, eles querem conversar contigo. Essa é uma diferença que eu notei entre os tailandeses e os balineses, é que os balineses, eles gostam mais de conversar, eles já perguntam de onde você é, eles querem saber mais sobre você. E já os tailandeses, eles são mais quietos, assim, eles são muito legais também, mas eles não são muito de conversar. Claro que depende de pessoa para pessoa, mas isso foi de forma geral que eu senti. E os balineses, eles são muito mais assim, eles querem conversar, eles estão sempre sorrindo. O cara que eu peguei lá, o driver lá no aeroporto também, já queria que eu colocasse música no carro ali quando a gente tava indo lá para o Ubud, enfim. São pessoas muito legais e todos eles, assim, não tive nenhuma experiência negativa com nenhum balinês, todos eles, assim, é bizarro, assim, a energia que eles têm, a vibe lá, quando você chega em Bali, você vai entender. E Bali, diferente das outras ilhas da Indonésia que são muçulmanas, Bali é hindu, então tem eles acreditam muito em karma, tem muito essa questão você sente essa aura, né, dessa energia que eles têm lá na ilha. Eles têm também todo dia eles colocam eu não sei bem como é que é, se é uma oferenda, então todo dia eles colocam as flores na frente de todo lugar,
e também tem incenso. Então todo dia de manhã você vê lá as mulheres balinesas colocando, fazendo o negócio das flores e tal. Então você sente essa aura no ambiente. E sobre isso também aconteceu uma história bem engraçada lá, quando eu tava em Ubud, que eu tava numa barraquinha comprando uma passagem de ferry para ir para uma das ilhas. E, como eu falei, todo lugar tem essas oferendas, essas flores ali com as folhas que eles fazem, eu não sei bem o nome disso. E eu, sem querer, eu derrubei com o meu braço, eu bati assim com o meu braço e derrubou essa flor ali, caiu no chão. E daí eu, sem nem pensar, vou arrastar aqui com o pé pro lado, né? Porque já tinha meio que quebrado tudo. Aí o balinês olhou e ele falou, não, tem que pegar com a mão. Aí ele veio, pegou com a mão e daí colocou pro lado assim. E daí ele falou, ah, não, tá tudo bem, se não teve a intenção negativa, né? Porque eu fiz, tipo, eu nem pensei, ah, vou só colocar pro lado, não pensei. Ele falou, ah, se não teve a intenção negativa, então não tem problema. Então isso me fez perceber como eles colocam intenção em tudo que eles fazem. Então por isso que tem essa energia lá em Bali, que é muito legal você só estando lá mesmo para sentir essa aura que tem lá no ambiente. Eu senti direto, assim, quando eu cheguei no aeroporto, eu já sentia, quando eu tava indo para Ubud, assim, uma vibe diferente. E tem muito a ver com isso, né? Eles colocam tudo que eles fazem tem essa intenção por trás. Aí se tem uma intenção positiva ou negativa no que tu tá fazendo, influencia muito ali, até na questão do karma e né, toda essa questão ali que eles têm. Então, isso foi uma das situações assim que eu achei legal para perceber como isso influencia, como eles colocam essa intenção em tudo que eles fazem. Número 9 aqui é sobre segurança, e Bali é um lugar extremamente seguro, eu nunca tive nenhum problema lá. A única coisa que teve, que eu escutei, mas eu nunca presenciei, ninguém que eu conheci lá também presenciou, que é a questão, às vezes a pessoa tava segurando lá o celular enquanto tava na moto, e alguém passou do lado com outra moto, pegou o celular e saiu com a moto, com o celular da pessoa. Então, esse tipo de roubo, assim, eu ouvi falar, mas eu nunca presenciei. Pelo que eu sei, isso não acontece pelos balineses, mas outras pessoas que vieram na ilha. Então, eu não sei dizer, não tenho muita informação, mas de forma geral não é um problema, você não vai se sentir inseguro lá, é um lugar extremamente seguro. Também violência, agressão, violência física não existe lá também, nunca vi. A única outra questão é mais sobre os macacos, como lá tem muito macaco, é bom prestar atenção para não deixar coisas ali próximas, onde os macacos podem roubar ali o seu celular ou suas coisas. E também, como lá tem em Ubud, por exemplo, a Floresta dos Macacos, tem muito macaco lá, que é um lugar turístico, então é bom cuidar para não ser mordido, por exemplo, para não ter que se complicar depois de ir no hospital e fazer todo esse processo por conta de um detalhe pequeno. Então é um detalhe para prestar atenção, como lá tem muito macaco, para não ter esse problema. Número 10 é sobre o roteiro em Bali. Então, para começar nessa questão, quero dizer que a Indonésia tem mais de 17 mil ilhas. Então, Bali é só uma dessas 17 mil ilhas que existe na Indonésia. É a mais famosa, mas existem muitos outros lugares para visitar além de Bali. E eu recomendo muito que você visite essas outras ilhas, seja Nusa Penida, que é uma ilha do lado, seja Gili também, que não é tão longe, Lombok, que são experiências diferentes e lugares que valem muito a pena conhecer. Bali, a ilha mais famosa de lá, e basicamente se divide em 3 regiões ali, que seria Canggu, seria a parte ali mais jovem, mais de festa, e daí tem a parte de Ubud, que é a parte mais central ali, que é mais espiritual, tem as cachoeiras, tem a parte mais dos campos de arroz, e também a parte de Uluwatu, que é a parte ali no sul, na ponta, né, da ilha, que é onde tem as praias, onde tem mais o surf, é o melhor lugar para surf de Bali. Acontece algumas festas, mas é tudo muito em volta ali do surf. Então, Bali tem essas 3 regiões principais, claro que tem outras, né? Essas são as 3 principais. E daí depois tem as ilhas, que eu recomendo demais. Por exemplo, Nusa Penida teve uma praia que era um sonho para mim conhecer, e para mim é um lugar que eu gostei demais de visitar. Outro lugar também que eu gostei demais foi Gili, que é uma ilha muito pequena, a água a mais azul que eu já vi na vida, acho que foi lá. E também é um dos melhores lugares do mundo para fazer mergulho e para fazer snorkel. Então, se você tem essas intenções, recomendo demais ir para Gili. E também do lado de Gili tem a ilha de Lombok, que eu acabei não visitando, mas é uma ilha gigantesca também, que tem muitas outras coisas para fazer lá também. É uma ilha, Gili e Lombok, né? É uma ilha que já é muçulmana, então é uma vibe diferente. Lombok é bem menos turístico do que Bali, por exemplo, e tem várias outras ilhas, tem Ilha de Flores, Ilha de Komodo, Ilha de Raja Ampat, e, enfim, tem muitas outras ilhas, são mais de 17 mil ilhas na Indonésia, e para mim, eu acabei não visitando essas ilhas, mas os lugares mais paradisíacos da Indonésia estão, para mim, nessas ilhas mais isoladas, como Raja Ampat ou Komodo, por exemplo. Komodo eu quero voltar para lá para fazer, e é o único lugar do mundo onde existem os dragões de Komodo, né? Então é um parque nacional que tem na Indonésia, então é um passeio que eu recomendo visitar, eu acredito
acredito que seja um dos lugares mais bonitos da Indonésia para visitar. E também em Bali, tanto em Bali como na Indonésia, tem vários vulcões ativos, não sei se ativos, na verdade, são 400 vulcões na Indonésia e alguns deles estão em Bali, então eu recomendo visitar um passeio legal para fazer em Bali, na ilha de Bali mesmo, é o Monte Batur, que é um vulcão para ver o nascer do sol, é um passeio bem legal que tem lá. Então eu recomendo você fazer. E se você curte vulcões e essa vibe mais vulcão, tem também na ilha de Java. Eu acabei não fazendo esse passeio, que é um vulcão, agora não lembro o nome, mas é um vulcão enorme que tem em Java, bem famoso. Vale a pena demais se você gosta disso. Então esse foi o vídeo aqui. E se você tiver qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários ou me mandar lá no meu Instagram. E também segue lá no Instagram que eu coloco uns conteúdos de viagem com mais frequência. E também se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Então é isso aí e até o próximo.